Olá, pessoal! Vou explicar para vocês sobre esse programa de avaliação, emparelhamento de 3 estímulos 2D com 2D. Vamos lá! O objetivo da aprendizagem é que o nosso aprendiz faça esse rastreio visual e consiga emparelhar esses 3 estímulos, mas sendo 2D. A gente tem que deixar bem claro que a gente não está trabalhando, por exemplo, com elementos tridimensionais. Apesar que o que eu vou explicar para vocês é aqui com plaquinhas de MDF, mas ela continua sendo 2D. Você pode fazer, que aí vem a parte dos materiais, pegar... Eu gosto muito dessas coisas em madeira, gente. Eu sou alucinada com coisinhas em madeira. Mas você pode imprimir e plastificar. Plastifique para durar o seu material, porque, gente, ficar produzindo muito material, vai ver uma hora que você vai ficar reciclando a mesma coisa e desperdiçando, então a melhor coisa é você fazer já de uma vez só. E catalogar, e saber guardar, administrar, porque uma hora esses elementos, esses materiais, você pode usar em outro momento. Então, se você trabalha em clínica, se você é um profissional, isso é interessante por uma gestão de materiais, uma governança clínica, mas isso daí fica para um assunto paralelo, a gente vai focar aqui. E se você é pai e mãe, para você não ficar gastando dinheiro. Vamos lá seguir. Então, o que você vai precisar? No final das contas, vamos começar aqui com 6 elementos, né? Então, são 3 estímulos, eu tô aqui com o meu caso, né? Eu vou mostrar melhor para vocês depois um elefante, um jacaré, aqui o jacaré, e a girafa. Então, vocês viram que eu estou com um elemento que é cinza, outro verde e outro amarelo. Isso é muito interessante porque a gente quer... eu tô colocando elementos com cores diferentes, mas a gente poderia colocar 3 coisas com a mesma cor, tipo um sapo, jacaré e outro bichinho que seja verde, uma lagarta. Vamos lá. Seguindo isso, eu vou explicar para vocês os procedimentos. Então, a gente pode ficar na lateral do aprendiz, porque existe um efeito chamado scrolling, que o aprendiz olha para o nosso rosto, a gente fica olhando ali para a resposta certa, e se a gente estiver de frente para ele, na verdade ele vai estar olhando as nossas reações e não os elementos. Ok. Então, a gente vai posicionar as figuras. A gente tem que verificar o distanciamento que a gente vai ter que estar do aprendiz e o distanciamento que o aprendiz tem que estar dos elementos. A gente vai mostrar o modelo e ele vai parear com os estímulos. Eu vou mostrar aqui para vocês. Aí tem a questão se a resposta estiver certa, se a resposta estiver incorreta, né? O que fazer. Vai depender do aprendiz, gente. Esse material que eu mostrei para vocês é uma base que vocês vão adaptar para cada situação, entendem? Isso daqui é só uma base para vocês terem uma ideia, um insight, e depois vocês vão adaptando para cada aprendiz, para as necessidades. Então, é só para vocês terem uma forma mais fácil de vocês trabalharem sem ter que reinventar a roda, ok? Então, seguindo, esse tipo de programa, o ideal é a ajuda física, para do mais pro menos, né? Ajuda física, então tem a total, parcial, ajuda posicional, ajuda gestual e eu vou explicar para vocês as questões do registro. Cada T desses aqui você vai marcar a data. Cada Tzinho desse é uma tentativa. Então, a criança lá, o nosso aprendiz, na primeira tentativa, precisou de ajuda. Então, você vai marcar o tracinho ali que fez com ajuda. Então, você vai marcando. Segunda tentativa, fez com ajuda. Terceira, fez sem ajuda, xizinho. Ou, por exemplo, fugiu. Então, a gente vai colocando. Quando a criança, ela precisou, ela não fez, teve fuga, a gente vai ter que fazer correção de erro também. A gente vai ter que repetir a instrução. E, gente, assim, eu vou estar sempre falando muito com vocês aqui sobre isso. Vai ser sempre uma construção desse aprendizagem. É muito conteúdo dentro de uma aulinha só. Mas vamos lá. Então, cada tentativa vocês vão ter que fazer isso fazendo esses registrinhos. Isso daí, no final das contas, vai gerar esse gráfico onde você só vai somar os acertos e vai marcar ali o acerto. Vai lá ali embaixo, você vai colocar assim, na primeira linhazinha, a data. Então, hoje é dia 24. E aí você vai colocar ali, dia 24 a criança teve 2 acertos independentes, no dia 25 teve 3 acertos, 27, vai seguindo as datas, você vai marcando ali até
fazer pelo menos 90% de acerto, que aí você vai aumentar as dificuldades. Então, vamos seguir. Explicar para vocês como vai funcionar esse programa. Colocamos aqui os estímulos e nós vamos entregar o modelinho para o nosso aprendiz. Então, a gente coloca uma distância e o objetivo é que ele faça o pareamento. Ok. Vamos lá para a seguinte situação. Nós colocamos os 3 estímulos, todos alinhados, e o nosso aprendiz consiga fazer de forma independente isso daqui. Qual é o próximo passo? Nós vamos alterar a posição. Ok, alteramos a posição, nós vamos entregar um novo estímulo para que ele faça o pareamento. Digamos que ele fez o pareamento, vamos modificar novamente a posição dos estímulos. Assim, eu tô colocando de qualquer forma, mas o importante é ser o mais aleatório possível. E aí, vou entregar aqui o novo estímulo para ele. E aí, ele faz o pareamento. Teoricamente assim, né, gente? Teoricamente bem assim, mas nem sempre vai dar certo dessa forma, cada aprendiz vai funcionar de uma forma diferente e tem várias variáveis envolvidas aqui. Eu vou explicar algumas para vocês, não tem como explicar todas. Vamos lá para a seguinte questão. Você vai fazer o pareamento, o seu aprendiz não entende nada disso. Ele não entende, é estímulo demais tudo isso. O que você vai fazer? A gente reduz para 2. 2 é muito? A gente reduz para 1. Para que ele entenda que esse com esse. Então, a gente vai ensinar para ele, se ele tem muitas questões motoras também, a gente vai ensinar primeiro essa aprendizagem. Ah, pareou, legal e tudo. A gente vai mudar as posições para ele saber fazer isso, ok? Então, esse é o caso extremo, é o caso ir dando as ajudas. E as ajudas vão ter outros vídeos, outros materiais para vocês. Aqui eu vou estar explicando mais essa questão posicional, ok? Vamos lá. Vamos lá para outra situação também. O aprendiz, você quer dar uma ajuda para o seu aprendiz. A ajuda física para ele é mais aversiva, mas ele já tem bem noção dessa questão de movimento, ele consegue fazer essa questão. A gestual, você pode tanto fazer ajuda gestual também, como é que é a gestual, né? A gestual você pode colocar total, que você fica mostrando qual é, e todo o tempo, 5 segundos, né? Ou menor tempo. O importante é que, assim, 5 segundos é o máximo que ele tem que fazer. 5 segundos é coisa pra caramba, gente. Mais que isso é erro, a gente entra com técnicas de correção de erro, tá bom? Então, assim, a gente apontou. Se ele não fizer esse pareamento dentro desses 5 segundos, a gente entra com as técnicas de correção de erro. E aí, ele foi e fez ele fez o pareamento, ok. Parcial, você apontou 2 segundos, removeu. Ou só apontou rápido e tirou. E aí, é esperado que ele faça esse pareamento. Posicional, você modifica a posição para ele fazer o pareamento. Então, isso daqui já é uma dica. Você modificou a posição do tipo, ó, tô alertando que esse daqui é o certo. Ok. Que mais? Eu falei já sobre a redução dos estímulos, né? A quantidade de estímulos. Falei sobre a questão de ajudas gestuais, ajuda posicional. A ajuda física, eu não vou conseguir porque eu estou só com minha mãozinha. Mas digamos que essa daqui é minha mão, tá? O meu mouse é minha mão. Ajuda física total, você vai fazer todo o movimento para executar. Digamos que aqui esteja meu braço, né? Ajuda parcial, você vai dar leves toques, só indicando como tem que ser o movimento. Então, a ajuda parcial, ela já tá ali do braço pro ombro, você já não faz todo o movimento necessário. Lembrando que algumas crianças, alguns aprendizes, isso vai ser muito aversivo esse toque na mão, tá bom? Então, nós temos que ter esse cuidado. A questão dos estímulos, vamos lá explicar um pouquinho sobre esses estímulos. Esses estímulos aqui eu escolhi com cores diferentes justamente para dar destaque. Para alguns aprendizes, isso daqui já não vai ser interessante. Essas cores, você vai ter que estar trabalhando, por exemplo,
alguns aprendizes, esse tanto de cor vai ser muito aversivo. Às vezes você vai ter que trabalhar só o preto e branco, às vezes você vai trabalhar em escalas de cinza. Então, tem que ser feita uma avaliação em relação a isso. Por isso que os registros são muito, muito importantes. Já deu para notar que só sobre esse conteúdo dá uma aula imensa. Eu tentei resumir o máximo para vocês aqui, mas assim, tem muita coisa. Eu tenho que falar sobre como é que são os registros, as técnicas de registrar, como você vai medir esse comportamento, a questão do tempo, né, de resposta do seu aprendiz, que isso diz muita coisa, como você adaptar, como você escolher melhor esses estímulos para o seu aprendiz. Então, são tantos detalhes dentro desse programa. Então, isso que eu mandei para vocês, esse material que tá aí para vocês, é uma questão de inspiração, para vocês entenderem mais ou menos quais são os elementos essenciais que tem que ter num programa de intervenção com base na aba. Mas tem muitos detalhes que vai depender de pessoa para pessoa. Então, espero que tenham entendido e fiquem atentos para as próximas aulas. Beijo!